Eu nunca imaginei, nem nos meus sonhos mais coloridos, que aos 66 anos estaria aqui, de aliança no dedo, casada com um homem quase 30 anos mais jovem. Você acredita nisso, minha filha? Eu, Dolores Santana Oliveira, depois de 12 anos vivendo sozinha naquela casa, que parecia crescer 1 metro a cada dia, desde que meu Antônio partiu. Casar de novo? Nunca tinha passado pela minha cabeça. Mas a vida? Ah, a vida tem dessas surpresas, que chegam sem bater na porta, como visita inesperada num domingo à tarde. Você já sentiu aquele frio na barriga, aquele calor no rosto que nem parece coisa de gente da nossa idade? Pois foi exatamente isso que aconteceu comigo quando Eduardo entrou na minha vida. E hoje, estou aqui para contar como uma viúva de 66 anos e um carpinteiro de 38 transformaram não só as suas próprias vidas, mas também a de dezenas de crianças num hospital. É uma história que parece inventada, dessas que a gente ouve e balança a cabeça, desconfiada. Mas cada palavra que vou lhe contar aconteceu de verdade, aqui, neste pedacinho do Brasil que chamo de lar. Então, chegue mais perto, pegue um café, tenho aquele pão de queijo que acabei de tirar do forno, e me dê seus ouvidos por um tempinho, porque essa história precisa ser contada, não por vaidade, mas porque ela pode dar esperança a quem pensa que já passou da hora de ser feliz. Ribeirão das Flores. Meu cantinho no mundo. Meu nome é Dolores Santana Oliveira. Tenho 66 anos e moro em Ribeirão das Flores desde que me entendo por gente. É uma cidadezinha pequena no interior de Minas Gerais. Daquelas que você atravessa de ponta a ponta em menos de meia hora a pé. Sabe como é cidade do interior, né? Todo mundo conhece todo mundo, sabe da vida de todo mundo e, claro, tem opinião sobre a vida de todo mundo. Sou baixinha, como minha mãe era, mal passo de 1,5 m. Meus cabelos, que já foram negros como jabuticaba, agora estão todos brancos. Tentei pintar por um tempo, mas cansei dessa vaidade. Agora, os uso curtos, bem curtinhos mesmo, porque é mais prático e, como dizia minha avó, depois dos 60, a gente ganha o direito de escolher o que é confortável, não o que é bonito. Tenho olhos castanhos, que meu Antônio dizia que pareciam 2 beijos com goiabada no meio. Sempre fui magra, mas depois da menopausa, ganhei aquela barriguinha que teima em não ir embora, mesmo com todo o trabalho que dou no quintal. Ah, e minhas mãos? Olha só para elas. São mãos que contam histórias, calejadas de tanto trabalhar na roça quando jovem, com as juntas agora um pouco tortas por causa do reumatismo, mas ainda firmes o suficiente para amassar o melhor pão da cidade, todo mundo diz. Ribeirão das Flores é desses lugares que parecem ter parado no tempo, sabe? A Praça Central, com a Igreja de São Benedito de um lado, toda pintada de branco com detalhes em azul celeste, e o coreto do outro, onde aos domingos depois da missa, o pessoal mais velho se reúne para jogar dominó e contar causos. As ruas de paralelepípedos que fazem qualquer carro novo balançar como barco em mar agitado. As casinhas coloridas, a maioria com janelas de madeira, e aqueles vasinhos de plantas nas janelas. Nossa feira acontece toda quarta e sábado, começando bem cedinho, quando o sol ainda está espreguiçando no horizonte. É lá que a cidade realmente se encontra, sabe? Entre bancas de queijos frescos, linguiças defumadas que ficam penduradas como cortinas, pilhas de mandioca com a terra ainda grudada e frutas tão maduras que você sente o cheiro doce de longe. A barraca do seu Juvenal vende o melhor caldo de cana da região, servido em copos de plástico coloridos, com um pedaço de limão galego espremido. Do lado, a Dona Teresa com seus bolinhos de milho verde, tão fofos
que parecem nuvens adocicadas. Toda vez que vou à feira, mesmo depois de tantos anos, sinto aquele burburinho gostoso, aquela alegria simples de ver cor, sentir cheiro, escutar as conversas que se cruzam no ar como passarinhos apressados. Antes de ficar viúva, eu vivia uma vida que muitos chamariam de comum, mas que para mim era completa. Acordava antes do sol, preparava café para meu Antônio, café forte, quase amargo, do jeito que ele gostava, e via ele sair para trabalhar na loja de materiais de construção que ele tinha com o irmão. Depois, cuidava da casa. Ia à feira, visitava minhas comadres, fazia almoço, jantava com meu marido, assistíamos um pouco de televisão e dormíamos cedo. Aos domingos, íamos à missa das 10. Depois, almoçávamos com nossos 3 filhos e as famílias deles, quando podiam vir. Antônio e eu nos casamos jovens. Eu tinha 19 anos, ele 23. Construímos nossa vida tijolo por tijolo, como ele gostava de dizer. Tivemos 3 filhos. Rodrigo, o mais velho, hoje com 45 anos, trabalha em Belo Horizonte como engenheiro. Márcia, minha filha do meio, tem 42 e é professora aqui mesmo em Ribeirão. E José Roberto, o caçula, de 38 anos, que se mudou para São Paulo e trabalha com computadores, algo que nunca entendi direito, confesso. Nosso casamento durou 43 anos e só terminou quando Antônio partiu, após um derrame fulminante que o levou em menos de 24 horas. Foi numa terça-feira comum, daquelas que a gente nem marca no calendário. Ele saiu para trabalhar, me deu um beijo na testa como sempre fazia e disse que ia chegar um pouco mais tarde porque precisava conferir uma entrega grande. Às 3 da tarde, recebi o telefonema que mudou tudo. Quando cheguei ao hospital, ele já estava em coma. Não acordou mais. Os primeiros meses depois que ele se foi foram um borrão na minha memória. Os filhos se revezavam para ficar comigo, preocupados que eu pudesse fazer alguma besteira, acho. Mas não sou dessas. A tristeza é como chuva. Pode encharcar a gente, mas uma hora passa e o sol aparece de novo, mesmo que fraco no começo. Minha vizinha, Dona Cida, foi quem mais me ajudou nessa época. Viúva há mais de 10 anos, ela sabia exatamente o que eu estava passando. Aparecia com um bolo de fubá, um prato de sopa ou simplesmente para tomar um café e conversar sobre qualquer coisa que não fosse minha dor. Foi ela quem me convenceu a voltar para a vida. Aos pouquinhos... Dolores, ela me dizia. O luto é respeito pela perda, mas a vida é respeito por quem fica. E você ainda está aqui, minha amiga. Com o tempo, fui encontrando uma nova rotina. Comecei a frequentar o grupo da terceira idade da paróquia às quintas-feiras. Passei a vender minhas geleias e compotas na feira de sábado, mais para ter o que fazer do que pelo dinheiro, já que a pensão de Antônio, embora não fosse muito, dava para eu viver sem apertos. E assim foram se passando os anos. 12, para ser exata. Não diria que era infeliz, mas havia um vazio, aquele espaço na cama que nunca ficou menor, aquele silêncio durante as refeições, a falta de alguém para comentar sobre a novela ou reclamar do calor. Os filhos já tinham suas vidas. Rodrigo vinha me visitar uma vez por mês, sempre apressado. Márcia, por morar aqui mesmo, passava mais vezes, mas com 2 adolescentes para criar e a escola para dar conta, também tinha seu tempo limitado. José Roberto aparecia no Natal e, às vezes, nas férias de julho. Todos me ligavam, com frequência, preocupados. Mas você sabe que telefone não substitui um abraço, né? Minha rotina era simples. Acordar com o sol, cuidar de minhas plantas, fazer minhas compotas ou pães para vender, almoçar sozinha ouvindo rádio, tirar uma sonequinha depois do almoço, ver um pouco de televisão, jantar,
algo leve, e dormir cedo. Às quintas, o grupo da terceira idade. Aos sábados, a feira. Aos domingos, a missa. Foi, justamente, depois de uma missa, num domingo de março, que minha vida começou a mudar. O telhado da igreja estava com problemas, e o padre Tomás anunciou que precisariam de um carpinteiro para fazer alguns reparos urgentes, antes que as chuvas de abril chegassem. Lembrei que Antônio sempre dizia que o melhor carpinteiro da região era um tal de Eduardo, filho do seu Joaquim, que tinha ido para Belo Horizonte aprender o ofício com um mestre italiano. Depois da missa, me aproximei do padre e mencionei esse nome. Ele anotou num papelzinho e agradeceu. Pensei que minha participação nessa história tinha terminado ali. Ah, como eu estava enganada! Na quarta-feira seguinte, estava eu na feira, organizando minhas compotas na barraquinha que dividia com Dona Cida, quando um homem alto, de cabelos escuros e barba bem aparada, se aproximou. Devia ter seus 30 e poucos anos. Vestia calça jeans e uma camisa xadrez, com as mangas dobradas até os cotovelos, revelando braços fortes, claramente moldados pelo trabalho manual. "A senhora é Dona Dolores?" ele perguntou, com uma voz grave, mas gentil. "Sim, sou eu. Em que posso ajudar?" "Meu nome é Eduardo Mendes. O padre Tomás me disse que foi a senhora quem me recomendou para o trabalho na igreja." Naquele momento, olhei bem para ele e tive um estalo. "Você é o filho do seu Joaquim? Nossa, última vez que te vi você era um menino." Ele sorriu. E foi um sorriso que iluminou o rosto inteiro, chegando até os olhos. "Isso mesmo, faz tempo que saí daqui. Voltei há poucos meses, depois que meu pai faleceu." Conversamos um pouco ali mesmo, na feira. Descobri que Eduardo tinha se tornado um carpinteiro respeitado em Belo Horizonte. Mas depois que o pai morreu, decidiu voltar para cuidar da mãe, que estava com a saúde frágil. Trouxe suas ferramentas e conhecimento, e estava começando a trabalhar por aqui novamente. Antes de se despedir, ele pegou um pote da minha geleia de jabuticaba. Insisti que levasse como presente. Um agradecimento por ter voltado para ajudar na igreja, mas ele fez questão de pagar. "Trabalho é trabalho, Dona Dolores. A senhora fez o seu, e muito bem pelo que estou vendo." Aquele encontro casual poderia ter sido apenas isso, casual. Mas 2 semanas depois, quando Eduardo estava finalizando o trabalho na igreja, recebi uma visita inesperada em casa. Era ele, com uma expressão meio sem graça, segurando o chapéu nas mãos. "Dona Dolores, desculpe incomodar, mas o padre Tomás comentou que a senhora tem uma casinha de ferramentas no quintal que está precisando de reparos." Fiquei surpresa. Tinha comentado isso com o padre semanas atrás, numa conversa aleatória, após a reunião do grupo de oração. A casinha era onde Antônio guardava suas ferramentas, e depois que ele partiu, ficou meio abandonada. O telhado tinha algumas goteiras e as dobradiças da porta estavam enferrujadas. "É verdade, sim, Eduardo. Mas não é nada urgente, sabe? Posso chamar alguém qualquer dia desses." "Estou com o dia livre hoje", ele disse. "Se a senhora permitir, posso dar uma olhada. Trago minhas ferramentas no carro." Naquele domingo, Eduardo passou o dia todo no meu quintal, consertando não só a casinha de ferramentas, mas também uma cadeira de balanço que estava com um braço solto e até a tábua solta no portão lateral. Preparei um almoço caprichado: feijão tropeiro, arroz soltinho, costelinha de porco na panela e uma salada de tomate com cebola, tudo regado a suco de laranja-lima fresquinho. Ele comeu com gosto, elogiando cada garfada. Foi a primeira vez em muito tempo que eu senti prazer em cozinhar para alguém, além de mim mesma. Enquanto trabalhava, percebi como ele era meticuloso, tratando cada pedaço de madeira com respeito, como se conversasse com ela.
Comentei isso, e ele sorriu daquele jeito que fazia as rugas se formarem no canto dos olhos. Meu mestre italiano em Belo Horizonte dizia que a madeira tem alma, Dona Dolores. Ela conta histórias de quando era árvore, do tempo que passou crescendo, das estações que enfrentou. Nossa tarefa é escutar essas histórias e trabalhar respeitando o que ela tem para nos contar. Fiquei encantada com aquela filosofia. Lembrei de Antônio, que também tinha um respeito quase religioso por sua profissão, mas nunca tinha expressado dessa forma poética. Quando Eduardo terminou, já estava anoitecendo. Ofereci um pedaço de bolo de mandioca com café, que ele aceitou de pronto. Sentamos na varanda, vendo as primeiras estrelas aparecerem, enquanto conversávamos sobre a cidade, sobre como ela tinha mudado e, ao mesmo tempo, permanecido igual. A senhora faz a melhor geleia que já provei, ele comentou, passando um pouco mais no pão. Lembra das que minha avó fazia. Receita antiga, de família. O segredo é não ter pressa. Geleia é como amizade. Precisa de tempo para pegar o ponto certo. Ele sorriu, com a comparação. A senhora tem uma sabedoria que não se aprende em livros, Dona Dolores. Foi naquele momento, vendo, saborear meu café com bolo, que senti algo estranho no peito. Um calorzinho que há muito não sentia. Na hora, atribuí a satisfação de ter companhia, de ver a casinha de ferramentas consertada, de ter alguém para conversar. Mas era mais que isso. Só não tinha coragem de admitir para mim mesma. Nas semanas seguintes, Eduardo aparecia com frequência, sempre com alguma desculpa. Perguntar se tinha mais geleia de jabuticaba para vender, trazer uma madeira especial que tinha encontrado, para mostrar, verificar se os consertos estavam firmes. Um dia, apareceu com uma caixa grande e misteriosa. Dona Dolores, preciso da sua ajuda com um projeto especial, ele disse, colocando a caixa sobre a mesa da cozinha. Dentro, havia pedaços de madeira cuidadosamente cortados, lixados e prontos para serem montados, além de miniaturas de móveis, tecidos pequenos, tinta e pincéis. Estou fazendo casas de bonecas para as crianças do hospital municipal? Ele explicou. Pensei que a senhora, com suas mãos habilidosas para fazer compotas e bordados, poderia me ajudar com os detalhes internos, as cortinas, colchas, essas coisas delicadas que meus dedos grandes não conseguem fazer direito. E assim começou nossa parceria. 2 vezes por semana, Eduardo vinha à tarde e trabalhávamos juntos no projeto das casas de bonecas. Ele cuidava da estrutura, eu dos detalhes. Enquanto trabalhávamos, conversávamos sobre tudo: nossa infância, nossas famílias, nossos sonhos. Descobri que Eduardo era divorciado, não tinha filhos e que seu grande sonho era abrir uma escola de marcenaria para jovens carentes. A proximidade foi crescendo naturalmente, como uma planta que vai ganhando força aos poucos, sem alarde. Ele passou a almoçar comigo nos dias em que vinha, e eu comecei a preparar os pratos que ele mais gostava: tutu de feijão com linguiça, frango com quiabo, carne de panela com mandioca. Nossas mãos às vezes se tocavam quando trabalhávamos juntos, e aquele arrepio estranho percorria meu corpo todo. Numa tarde de junho, estávamos sentados na varanda depois de um dia produtivo, quando Eduardo me chamou pelo nome, não de Dona Dolores, como sempre fazia, mas simplesmente Dolores. O som do meu nome na voz dele fez meu coração disparar. Sabe, Dolores, essas tardes com você têm sido a melhor parte dos meus dias, ele disse, olhando para o horizonte, como se não tivesse coragem de me encarar diretamente. Para mim também, Eduardo, respondi com sinceridade. Fazia tempo que eu não me sentia tão útil.
tão viva. Naquele momento, ele segurou minha mão. Suas mãos eram grandes, calejadas pelo trabalho com a madeira, mas o toque era surpreendentemente suave. Ficamos assim, de mãos dadas, vendo o sol se pôr, sem dizer mais nada. Não era preciso. Aquela noite, depois que Eduardo foi embora, não consegui dormir. Sentia-me como uma adolescente após o primeiro beijo. Só que eu não era adolescente. Era uma senhora de 66 anos, viúva, com 3 filhos adultos e 4 netos. O que estava acontecendo comigo? Seria possível que eu estivesse? Não, nem conseguia pronunciar a palavra, mesmo em pensamento. Na manhã seguinte, fui conversar com Dona Cida. Ela me ouviu atentamente enquanto tomávamos café com bolo de milho na cozinha dela. E por que não, Dolores? Ela perguntou quando terminei meu relato confuso. O coração não tem idade, minha amiga. Mas ele tem 38 anos, Cida. Poderia ser meu filho. Na verdade, é da mesma idade do meu caçula. E daí? É um homem adulto, sabe o que quer. Você também. Não estão fazendo mal a ninguém. As pessoas vão falar. As pessoas sempre falam. Se não for sobre isso, será sobre outra coisa. A questão é: o que você quer, Dolores? O que eu queria? Essa pergunta martelou na minha cabeça por dias. Queria a companhia de Eduardo. Isso era certo. Queria ver seu sorriso, ouvir suas histórias, sentir o toque de suas mãos. Mas daí, a admitir que estava apaixonada era um passo grande demais. Uma semana depois, Eduardo me convidou para irmos juntos entregar a primeira casa de bonecas finalizada ao hospital. Aceitei prontamente. Vesti meu melhor vestido, um azul claro com flores pequenas. Passei um batom discreto e até borrifei um pouco do perfume que ganhei da Márcia no Natal e mal tinha usado. No carro dele, a caminho do hospital, nossos olhares se cruzaram várias vezes. Havia algo não dito entre nós, uma tensão que era ao mesmo tempo desconfortável e excitante. A entrega foi emocionante. Ver os olhinhos das crianças brilhando ao contemplar a casinha com todos os detalhes, as janelinhas que abriam e fechavam, as cortinas minúsculas, a mobília completa, foi uma das melhores sensações da minha vida. Uma menininha de uns 5 anos, carequinha por causa da quimioterapia, se agarrou às minhas pernas em agradecimento, e precisei de toda a força para não chorar. Na volta, Eduardo sugeriu que parássemos para tomar um sorvete na praça. Era um domingo ensolarado, a praça estava cheia, e me senti um pouco constrangida ao ver os olhares curiosos das pessoas. Eduardo, percebendo meu desconforto, sugeriu que caminhássemos um pouco até um lugar mais tranquilo. Acabamos indo até o rio que corta a cidade, sentando num banco sob uma árvore frondosa. Foi ali, com o som da água corrente como música de fundo, que ele finalmente disse o que estava aguardando. Dolores, sei que pode parecer loucura, que nos conhecemos há pouco tempo, que sou mais jovem, que as pessoas vão falar, mas não consigo mais esconder o que estou sentindo. Estou apaixonado por você. Meu coração disparou de um jeito que achei que poderia ter um ataque. Ficamos em silêncio por alguns segundos que pareceram eternos. Eduardo, eu também sinto algo por você. Algo que não esperava sentir novamente na minha vida. Mas tenho medo. Medo do que as pessoas vão dizer, do que meus filhos vão pensar. Medo de estar sendo tola. Ele segurou minhas mãos entre as suas. O único medo que deveríamos ter é o de não viver plenamente o tempo que temos. Não estou pedindo nada agora, só queria que você soubesse o que sinto. O resto, decidimos juntos, no tempo certo. Voltamos para casa e Eduardo me deixou na porta com um beijo suave na bochecha, que fez meu rosto inteiro arder. Entrei e fui direto para o quarto,
onde passei horas, olhando para o retrato de Antônio na mesa de cabeceira. O que você acharia disso tudo, meu velho? Perguntei em voz alta, como se ele pudesse me responder. E de alguma forma, senti que ele não desaprovaria. Antônio sempre dizia que o maior presente da vida era o amor e que deveríamos agarrá-lo sempre que aparecesse em nosso caminho. Na semana seguinte, continuamos trabalhando nas casas de bonecas, mas agora havia uma nova intimidade entre nós. Pequenos toques, olhares prolongados, um carinho aqui, um elogio ali. Era como descobrir o amor novamente, mas de uma forma mais madura, mais consciente. Foi nesse período que os burburinhos começaram. Ribeirão das Flores era pequena demais para um segredo desse tamanho. As pessoas comentavam na feira, na igreja, no supermercado. Ouvi cochichos. Quando passava, vi olhares de desaprovação, sorrisos maliciosos. A primeira confrontação direta veio de Dona Jurema, presidente da Associação das Senhoras Católicas. Após a missa de domingo, ela me chamou de lado. Dolores, somos amigas há anos, então vou ser direta. Esse carpinteiro que tem frequentado sua casa, as pessoas estão falando. Você era uma mulher tão respeitada, esposa do Antônio, que Deus o tenha. Pense na sua reputação, minha querida. Senti o sangue subir ao rosto, meio de vergonha, meio de raiva. Jurema, agradeço sua preocupação, mas o que faço ou deixo de fazer na minha casa é problema meu. Eduardo é um amigo. Estamos trabalhando em casas de bonecas para crianças doentes. Se as pessoas não têm mais o que fazer além de inventar histórias, o problema é delas. Saí dali de cabeça erguida, mas por dentro estava tremendo. Era a primeira vez na vida que enfrentava alguém assim, que defendia meu direito de fazer minhas próprias escolhas. O próximo confronto foi mais doloroso. Márcia apareceu em casa numa terça-feira à noite, visivelmente agitada. Mãe, precisamos conversar. Ela disse assim que entrou. É sobre esse homem, esse Eduardo. Sentamos na sala e ela foi direto ao ponto. Todo mundo está comentando, mãe. No mercado, na escola, por toda parte. Dizem que a senhora está envolvida com um homem quase 30 anos mais novo. Falam que ele está atrás do seu dinheiro, da sua casa. Falam que a senhora está senil, que não sabe o que está fazendo. Doeu ouvir aquilo da boca da minha própria filha. E você, Márcia? O que você acha? Ela baixou os olhos. Não sei, mãe. Só sei que me preocupo com a senhora. Não quero que ninguém se aproveite, que a senhora sofra. Eduardo é um homem bom, Márcia. Estamos trabalhando juntos nas casas de bonecas para o hospital, como já lhe contei. Ele me respeita, me trata com carinho. E sim, existe um sentimento entre nós. Não planejei isso, mas aconteceu. Tenho 66 anos, não 96. Ainda sou uma mulher. Ainda tenho o direito de sentir, de viver. Márcia saiu dali abalada, dizendo que precisava pensar. No dia seguinte, recebi um telefonema de Rodrigo, meu filho mais velho, furioso. Mãe, que história é essa que a Márcia me contou? A senhora perdeu o juízo? Um homem da idade do Zé Roberto? O que a senhora está pensando? Tentei explicar, mas ele não ouvia. Falava sobre como eu estava envergonhando a memória do pai, como estava sendo manipulada, como precisava de ajuda psicológica. Chegou a mencionar a possibilidade de me internar numa clínica de repouso para avaliar minha capacidade mental. Desliguei o telefone tremendo de indignação. Menos de uma hora depois, foi a vez de José Roberto ligar. Para minha surpresa, ele foi mais compreensivo. Mãe, não vou mentir que fiquei chocado quando o Rodrigo me ligou. Mas olha, a senhora sempre foi a pessoa mais sensata que conheço. Se está feliz, se esse cara te respeita,
Quem somos nós para julgar? Só tome cuidado, ok? E se precisar de qualquer coisa, estou aqui. Aquele apoio, inesperado, de meu filho caçula, me deu forças. Decidi que não ia me esconder, não ia me envergonhar do que estava sentindo. No sábado seguinte, quando fui à feira vender minhas compotas, Eduardo apareceu e ficou ao meu lado a manhã toda, ajudando, conversando com os clientes, ignorando os olhares e cochichos. Ao meio-dia, quando estávamos guardando as coisas, ele pegou minha mão na frente de todos e me convidou para almoçar no restaurante da praça, o mais movimentado da cidade. Foi um gesto de coragem, de afirmação. Aceitei. Enquanto caminhávamos de mãos dadas pela praça, senti os olhares como agulhas nas minhas costas. Mas também senti uma liberdade que nunca tinha experimentado. Era como se, aos 66 anos, eu finalmente estivesse vivendo completamente em meus próprios termos. O almoço foi maravilhoso, apesar do constrangimento inicial. Eduardo me tratou como uma rainha, puxou a cadeira para eu sentar, pediu o melhor vinho da casa, fez questão de dividir uma sobremesa comigo. Conversamos, rimos, ignoramos os olhares indiscretos. Quando saímos, ele me deu um beijo suave nos lábios, ali mesmo, na frente de toda a cidade. Foi meu primeiro beijo em mais de 12 anos. Voltei para casa flutuando. Mas a euforia durou pouco. Na manhã seguinte, recebi a visita do padre Tomás. Ele estava visivelmente desconfortável, mexendo nervosamente no terço que carregava sempre. Dona Dolores, vim como amigo. Estou preocupado com a senhora. As pessoas estão falando. E ontem na praça, a senhora sempre foi um exemplo para nossa comunidade. Senti uma pontada de decepção. Até o padre, que eu respeitava tanto, vinha me julgar. Padre, o senhor me conhece há quanto tempo? 30 anos? Já me viu fazer algo para envergonhar minha família ou a comunidade? O único pecado que estou cometendo é me permitir sentir amor novamente, depois de anos de solidão. Se isso é errado aos olhos de Deus, então talvez eu precise repensar o que sei sobre ele. Padre Tomás ficou em silêncio por um momento, depois assentiu lentamente. Tem razão, Dona Dolores. Não vim para julgar, e sim por preocupação. Mas a senhora é uma mulher sábia, sempre foi. Se está tranquila com sua consciência e com Deus, quem sou eu para questionar? Ele saiu, mas deixou uma sensação de paz. Se até o padre podia entender, talvez houvesse esperança para os outros também. Os dias seguintes foram difíceis. As vendas das minhas compotas caíram drasticamente. As pessoas evitavam minha barraca. Algumas amigas do grupo da terceira idade pararam de falar comigo. Recebi ligações diárias de Rodrigo e Márcia, preocupados, insistindo que eu estava sendo manipulada, que precisava de ajuda. Em meio a tudo isso, Eduardo permaneceu firme ao meu lado. Ele também enfrentava sua cota de comentários maldosos. Diziam que estava atrás do meu dinheiro, que ironia, já que nem rica eu era, que tinha algum fetiche por velhas, que só queria um lugar para morar. Mas ele ignorava tudo, concentrado apenas em nosso projeto das casas de bonecas e em nossa crescente relação. Uma noite, depois de um dia particularmente difícil, no qual uma antiga amiga se recusou a me cumprimentar na rua, desabei em lágrimas nos braços de Eduardo. Estávamos na varanda da minha casa, o lugar que tinha se tornado nosso refúgio. Não sei se tenho força para continuar enfrentando isso, Eduardo. Talvez seja melhor parar por aqui, antes que as coisas fiquem piores. Ele segurou meu rosto entre suas mãos, enxugando minhas lágrimas com os polegares. Seus olhos estavam úmidos também. Dolores, se você quiser realmente que eu me afaste, eu vou respeitar. Mas não porque os outros dizem que devemos, e sim porque é o que você realmente quer.
É isso que você quer? Que eu saia da sua vida? Olhei para aquele homem que, em tão pouco tempo, tinha trazido tanta luz de volta aos meus dias. Não, não o que eu quero. Então, lutaremos juntos. E sabe por quê? Porque o amor verdadeiro é raro, Dolores. É um privilégio encontrá-lo uma vez na vida. Encontrá-lo 2 vezes? Isso é um milagre. E não se vira as costas para um milagre por causa do que os outros vão pensar. Naquela noite, pela primeira vez, Eduardo ficou em minha casa. Dormimos juntos, não apenas no sentido físico, mas no sentido mais completo da palavra, compartilhando o espaço, a intimidade, a vulnerabilidade. Foi estranho ter outro corpo na cama depois de tanto tempo sozinha, mas ao mesmo tempo, pareceu a coisa mais natural do mundo. Na manhã seguinte, levantamos renovados, mais fortes, mais determinados. Decidimos que não íamos mais nos esconder, mas também não íamos provocar. Simplesmente viveríamos nossa vida, construiríamos nossas casas de bonecas e deixaríamos que o tempo mostrasse a todos que o que tínhamos era verdadeiro e bom. Estabelecemos uma rotina. Eduardo vinha pela manhã. Trabalhávamos nas casas de bonecas até a hora do almoço, que preparávamos juntos. À tarde, ele ia cuidar de seus outros trabalhos de carpintaria pela cidade e voltava no fim do dia para jantarmos juntos. Não toda noite, para respeitar sua mãe idosa, que precisava de cuidados, mas 3 ou 4 vezes por semana. As casas de bonecas estavam ficando cada vez mais elaboradas e bonitas. Eduardo tinha um talento extraordinário para transformar madeira em pequenas obras de arte, e eu me surpreendia com minha própria habilidade para os detalhes delicados. As cortinas minúsculas, os quadros nas paredes, as colchas de retalhos para as caminhas. Em um domingo particularmente quente de agosto, estávamos no quintal, trabalhando sob a sombra da mangueira, quando Rodrigo apareceu sem avisar. Ele parou, no portão, observando a cena. Eu e Eduardo sentados, lado a lado na mesa de jardim, trabalhando na casa de bonecas, conversando e rindo. Mãe, ele chamou, a voz tensa. Posso falar com a senhora? A sós. Eduardo se levantou imediatamente. Vou buscar um copo d'água na cozinha. Vocês conversam tranquilos. Assim que Eduardo entrou, Rodrigo explodiu. Então é verdade? A senhora está mesmo com esse homem? Na nossa casa? Na casa onde nosso pai viveu? Rodrigo, abaixa a voz. Sim, Eduardo, e eu estamos juntos. É um homem bom, trabalhador, honesto. Estamos fazendo casas de bonecas para crianças do hospital, como já te contei. E sim, estamos nos amando também. Sou uma mulher viúva, livre, capaz de tomar minhas próprias decisões. A senhora não vê que isso é absurdo? Ele tem a minha idade. O que ele pode querer com uma mulher da sua idade além do seu dinheiro, da sua casa? A senhora percebe como está envergonhando a memória do papai? Aquilo foi como uma bofetada. Seu pai, respondi com a voz trêmula de emoção, queria mais que tudo que eu fosse feliz. Ele me disse isso no hospital, antes de partir. Seja feliz, Lola. Foram as últimas palavras dele para mim. E agora, depois de 12 anos sozinha, encontrei alguém que me faz feliz novamente. Por que isso seria uma vergonha para a memória dele? Porque não é normal, mãe. Uma mulher da sua idade com um homem tão mais jovem. As pessoas estão falando. Meus colegas de trabalho já me perguntaram. É vergonhoso. Vergonhoso é um filho querer controlar a vida da mãe por medo do que os outros vão pensar. Vergonhoso é não conseguir enxergar que sua mãe ainda é uma pessoa, com desejos, sonhos, com direito a amar e ser amada. Eduardo me respeita, me valoriza, me trata como uma mulher,
não como uma velha inútil que só serve para fazer geleia e cuidar de netos nas férias. Eduardo voltou nesse momento, obviamente tendo ouvido a discussão da cozinha. Sua expressão era de profunda tristeza. Senhor Rodrigo, sei que é difícil entender, mas amo sua mãe sinceramente. Não estou atrás de nada material. Tenho meu trabalho, minha casa, não preciso de nada disso. O que temos é genuíno. Rodrigo olhou de um para o outro, balançou a cabeça e disse as palavras que me feriram profundamente. Vou conversar com um advogado. E com um geriatra. A senhora, claramente, não está em condições mentais de tomar decisões. Vamos ver o que podemos fazer legalmente para proteger lá de si mesma. Depois que ele saiu, desabei numa cadeira, tremendo. Eduardo se ajoelhou à minha frente, segurando minhas mãos. Dolores, me perdoe. Não queria causar essa divisão na sua família. Não é culpa sua, meu bem. É dele, que não consegue enxergar além de seus próprios preconceitos. Respirei fundo, tentando me acalmar. Mas isso me preocupa. Será que eles podem mesmo fazer alguma coisa? Me internar em algum lugar contra minha vontade? Não vou deixar isso acontecer, Eduardo afirmou com uma determinação que nunca tinha visto nele. Procuraremos um advogado também, só para nos orientar. Mas tenho certeza que eles não podem fazer nada. Você está perfeitamente lúcida e capaz. Nos dias seguintes, não consegui me concentrar direito no trabalho das casas de bonecas. A ameaça de Rodrigo pairava sobre mim como uma nuvem escura. Eduardo, percebendo minha angústia, trouxe um amigo advogado para conversar comigo. Doutor, Paulo me tranquilizou, explicando que seria extremamente difícil conseguir uma interdição sem provas concretas de incapacidade mental. Dona Dolores, a senhora conversa coerentemente, administra sua casa e suas finanças, trabalha fazendo compotas, participa de atividades comunitárias. Nenhum juiz vai acreditar que está incapacitada só porque se apaixonou por um homem mais jovem. Aquilo aliviou um pouco minha ansiedade, mas não completamente. Sabia que Rodrigo era determinado quando colocava algo na cabeça. Uma semana depois, recebi a visita de Márcia. Ela veio sozinha, sem os filhos, o que já indicava que a conversa seria séria. Mãe, Rodrigo me contou sobre a discussão de vocês. Ele está realmente pensando em tomar medidas legais. Senti meu coração apertar. E você, filha? Também acha que devo ser tratada como incapaz? Ela hesitou, olhando ao redor da casa limpa e organizada, para as casas de bonecas em diferentes estágios de construção na mesa da sala, para os potes de geleia cuidadosamente rotulados na prateleira da cozinha. Não, mãe, não acho. Na verdade, vim porque estou preocupada com o Rodrigo. Ele está obcecado com essa história. Falei para ele que a senhora sempre foi a mais sensata da família. Que se está feliz com esse homem, devemos respeitar. Fiquei surpresa com a mudança de atitude. O que fez você mudar de ideia, Márcia? Vi a senhora, na feira no sábado passado, trabalhando na barraca com Eduardo. Vi como vocês se olham, como ele a trata. Não parece alguém interessado em bens materiais. E depois? Bem, conversei com Lúcia, minha amiga psicóloga. Ela me disse algo que fez sentido, que nosso desconforto não é sobre sua capacidade mental, mas sobre nosso próprio preconceito e talvez até uma certa possessividade. Não queremos dividir a senhora com ninguém, muito menos alguém tão diferente do que imaginávamos. Seus olhos se encheram de lágrimas. Me perdoa, mãe, por ter duvidado no início? Abracei minha filha, sentindo um alívio enorme. Claro que perdoo, filha. É uma situação incomum. Entendo a preocupação inicial. Só peço que confie em mim, no meu julgamento. Confio, mãe.
E vou tentar fazer o Rodrigo entender também. O apoio de Márcia foi um bálsamo, mas as dificuldades estavam longe de terminar. A hostilidade na cidade continuava. As vendas das compotas não melhoraram. Algumas pessoas ainda me evitavam na igreja. E os comentários maldosos persistiam. Além disso, o projeto das casas de bonecas enfrentou um obstáculo inesperado. A madeira especial que Eduardo usava, trazida de uma serraria em Belo Horizonte, aumentou drasticamente de preço devido a novas regulamentações ambientais. Não poderíamos mais comprar na mesma quantidade, o que atrasaria a produção. Não podemos usar uma madeira mais comum? Perguntei. Vendo Eduardo fazer cálculos num caderno, preocupado. Poderíamos, mas não seria a mesma coisa. Essa madeira tem a densidade perfeita. É leve para as crianças manusearem, mas resistente para durar. E tem aquele aroma especial que as crianças adoram. Foi então que tive uma ideia. E se fizermos uma rifa? Ou uma vaquinha na cidade? As pessoas podem não aprovar nosso relacionamento, mas duvido que se oponham a ajudar crianças doentes. Eduardo sorriu. É uma ótima ideia. Podemos fazer uma pequena exposição com as casas já prontas, mostrar fotos das crianças no hospital com elas. Começamos a organizar tudo. Eduardo fez cartazes explicando o projeto, com fotos das casas e das crianças, com a autorização dos pais, claro. Márcia nos ajudou a conseguir espaço no salão paroquial para um domingo após a missa. Imprimimos bilhetes de rifa, onde o prêmio seria uma casa de bonecas personalizada. Esperávamos encontrar resistência, mas, para nossa surpresa, o padre Tomás apoiou a iniciativa imediatamente. É um projeto lindo, que leva alegria para crianças em situação difícil. A paróquia tem orgulho de apoiar. O domingo da exposição chegou. Arrumamos 5 casas de bonecas completas no salão paroquial, cada uma com um tema diferente. Uma casa de fazenda, uma de praia, uma casa urbana moderna, uma casa de campo e até uma pequena mansão vitoriana, que era nossa obra-prima até então. A princípio, poucas pessoas se aproximaram. Ficavam olhando de longe, curiosas, mas hesitantes. Foi Dona Cida quem quebrou o gelo, entrando animadamente no salão, admirando cada detalhe e comprando 10 bilhetes da rifa de uma vez. Depois dela, aos poucos, outras pessoas foram chegando. O que me emocionou foi ver como as casas de bonecas falavam por si. As pessoas podiam desaprovar meu relacionamento com Eduardo, mas não podiam negar a beleza e o carinho colocados em cada peça. Vi senhoras que tinham parado de falar comigo, se maravilhando com as miniaturas, com as cortinas minúsculas, com os móveis perfeitamente proporcionais. Uma delas, Dona Matilde, que tinha sido particularmente crítica, veio me procurar no final do evento. Dolores, preciso lhe dizer, essas casas são verdadeiras obras de arte. O trabalho que vocês estão fazendo para as crianças é admirável. Obrigada, Matilde. Significa muito ouvir isso. Ela hesitou, depois continuou em voz baixa. Sabe, no começo eu não entendia, achava estranho, inapropriado. Mas vendo vocês dois hoje, trabalhando juntos, explicando o projeto com tanto entusiasmo, bem, talvez eu estivesse errada. Foi um pequeno momento de vitória. No final do dia, vendemos todos os bilhetes da rifa e ainda recebemos doações suficientes para comprar madeira para mais 10 casas. Mais importante, senti que começava a haver uma mudança, ainda que sutil, na percepção das pessoas. Eduardo e eu saímos do evento exaustos, mas felizes. Decidimos jantar em casa, algo simples, uma sopa de mandioca com couve e linguiça que eu tinha deixado pronta antes de sairmos. Enquanto comíamos na varanda,
Observando as primeiras estrelas aparecerem, senti uma paz que não experimentava há semanas. Acho que conseguimos, Eduardo. Não a aprovação total, mas um começo de respeito. Ele segurou minha mão sobre a mesa, seus olhos brilhando no lusco-fusco do entardecer. Conseguimos, meu amor. E isso é só o começo. Naquela noite, quando Eduardo foi embora, passei muito tempo sentada na cadeira de balanço da varanda, contemplando como minha vida tinha mudado em tão poucos meses. De uma viúva solitária a uma mulher apaixonada, enfrentando a desaprovação da cidade inteira e de parte da família, mas também descobrindo dentro de mim uma força que não sabia que possuía. A semana seguinte foi de trabalho intenso. Com o dinheiro arrecadado, Eduardo comprou a madeira especial e voltamos à produção das casas de bonecas com renovado entusiasmo. Márcia começou a nos visitar regularmente, às vezes trazendo os filhos, meus netos Lucas e Beatriz, de 16 e 14 anos, que inicialmente estavam constrangidos, mas logo se encantaram com o trabalho artesanal e até começaram a ajudar. José Roberto ligou para dizer que viria nos visitar no próximo feriado prolongado e que estava curioso para conhecer Eduardo. Se ele te faz feliz, mãe, é o que importa. Só quero ver com meus próprios olhos esse príncipe encantado que conquistou a rainha da geleia de jabuticaba. A única nuvem escura que persistia era Rodrigo. Ele não desistira da ideia de contestar minha capacidade mental. Márcia me contou que ele tinha consultado um advogado e um médico, mas que ambos tinham sido desencorajadores quanto às chances de sucesso de uma ação legal. Ele está frustrado, mãe. Acho que, no fundo, está mais magoado por sentir que você está substituindo o papai do que realmente preocupado com sua capacidade mental. Mas não estou substituindo seu pai, Márcia. Ninguém poderia. Antônio foi o amor da minha juventude, o pai dos meus filhos, meu companheiro por mais de 4 décadas. Eduardo é outra coisa, outro momento, outro amor. Não diminui em nada o que vivi com seu pai. Eu sei disso, mãe. Mas o Rodrigo sempre foi o mais ligado ao papai, o mais tradicional de nós 3. Vai levar tempo para ele aceitar. Setembro chegou, trazendo um calor inesperado para essa época do ano. Trabalhávamos agora em uma casa de bonecas especial, a maior e mais detalhada até então, uma réplica do hospital infantil, com várias salas, incluindo a ala onde ficavam as crianças em tratamento contra o câncer. Seria a nossa contribuição para o Dia das Crianças em outubro. Um dia, enquanto trabalhávamos nela, aconteceu algo peculiar. Eduardo estava adaptando uma pequena escada, que levaria ao segundo andar do hospital em miniatura, quando de repente parou, com uma expressão estranha no rosto. O que foi? Perguntei, notando sua palidez repentina. Ele abriu a mão, revelando uma pequena medalha dourada que tinha encontrado entre as ripas de madeira. Era uma medalha de São José, o padroeiro dos carpinteiros. Onde você achou isso? Perguntei, surpresa. Estava dentro desse pedaço de madeira que estou cortando, como se tivesse sido colocada dentro de um pequeno nicho. Ele me entregou a medalha. Assim que a toquei, senti um calafrio percorrer minha espinha. A medalha estava levemente amassada de um lado, exatamente como a que Antônio carregava no chaveiro. Ele tinha ganhado do pai quando começou a trabalhar na loja de materiais de construção e a considerava seu amuleto da sorte. Mas tinha desaparecido anos antes de ele falecer. Lembro-me de como ficou transtornado, procurando por toda parte. Eduardo, isso é incrível. Meu marido tinha uma medalha exatamente igual a essa, que desapareceu anos atrás. Ele a considerava seu amuleto de proteção. Será que é a mesma? Eduardo perguntou, claramente impressionado. Não sei como poderia ser.
Essa madeira veio de Belo Horizonte, não é? Nunca estivemos lá enquanto a medalha estava com ele. Ficamos olhando para a pequena peça dourada, ambos sentindo que aquilo era mais que uma coincidência. Você acredita em sinais, Dolores? Eduardo perguntou baixinho. Nunca acreditei muito, mas agora, não sei. Parece que Antônio está nos enviando uma mensagem, não é? Como se estivesse dando sua bênção, Eduardo completou. Naquela noite, coloquei a medalha numa caixinha especial sobre minha mesa de cabeceira, ao lado da foto de Antônio. Antes de dormir, falei com ele como costumava fazer nos primeiros anos após sua partida. Foi você, meu velho? Foi você quem colocou essa medalha no nosso caminho? Se foi, obrigada. Significa muito para mim saber que você aprovaria. Dormi com uma sensação de paz profunda, como não sentia há muito tempo. No dia seguinte, contei a Dona Cida sobre a medalha. Ela, que sempre foi mais mística que eu, não teve dúvidas. É um sinal, Dolores. São os mistérios de Deus. Seu Antônio está dizendo que está tudo bem, que ele quer ver você feliz. O incidente da medalha me deu uma ideia. No domingo seguinte, após a missa, procurei o padre Tomás e lhe contei o ocorrido, mostrando a medalha. Padre, não sei explicar como isso aconteceu, mas para mim foi um sinal de que tenho a bênção de Antônio para seguir minha vida, para me permitir esse novo amor. Padre Tomás segurou a medalha por um momento, pensativo. Dona Dolores, a Igreja nos ensina que Deus fala conosco de muitas maneiras. Às vezes, através de eventos que não podemos explicar racionalmente. Não posso afirmar que isso foi um milagre ou uma intervenção divina, mas também não posso negar o significado que tem para a senhora. Se isso traz paz ao seu coração, se fortalece sua fé e sua certeza de estar no caminho certo, então é uma bênção, independentemente de como aconteceu. Suas palavras eram exatamente o que eu precisava ouvir. Com a aprovação do padre, mesmo que não oficial, a medalha se tornou um símbolo importante para mim e Eduardo. Decidimos que ela seria incorporada à casa de bonecas do hospital, escondida em algum lugar especial, como um amuleto de proteção para as crianças. A notícia da misteriosa medalha se espalhou rapidamente pela cidade. Como tudo em Ribeirão das Flores, o que começava como um sussurro, logo virava um grito. As interpretações variavam. Alguns viam como um verdadeiro milagre, um sinal divino. Outros, mais céticos, sugeriam que Eduardo tinha plantado a medalha para me manipular. Mas para a maioria, era uma história bonita, quase mágica, que aos poucos suavizava a resistência ao nosso relacionamento. Em meio a esse rebuliço, enfrentamos nosso primeiro desafio de saúde como casal. Eduardo acordou uma manhã com uma dor lancinante nas costas, mal conseguindo se mover. Anos de trabalho pesado com madeira haviam causado uma hérnia de disco que agora se manifestava de forma aguda. Passei as 2 semanas seguintes cuidando dele, dividindo meu tempo entre minha casa e a dele, onde morava com a mãe idosa. Preparava suas refeições, ajudava-o com a medicação, aplicava compressas quentes, massageava seus músculos doloridos. À noite, quando ele finalmente adormecia sob efeito dos analgésicos, eu ficava olhando seu rosto relaxado no sono, pensando em como aquele homem tinha se tornado tão importante em minha vida em tão pouco tempo. A doença temporária de Eduardo trouxe uma mudança inesperada. Aproximou-me de Dona Helena, sua mãe. No início, ela tinha sido reservada comigo, claramente desconfortável com o relacionamento do filho com uma mulher muito mais velha. Mas ao me ver cuidando dele dia após dia, com dedicação e carinho, suas defesas começaram a cair. Uma noite, enquanto Eduardo dormia,
e tomávamos um chá na cozinha, ela finalmente abriu seu coração. Sabe, Dolores, no começo, eu não entendia o que meu filho via em você. Não me leve a mal. Você é uma mulher admirável, mas a diferença de idade foi um choque. Pensei que ele estivesse confuso, ou pior. Ela parou, como se escolhesse as palavras com cuidado. Mas vendo vocês juntos essas semanas, a forma como você o cuida, como ele olha para você mesmo quando está com dor, é amor verdadeiro, não é? Do tipo raro, que muita gente nunca encontra na vida. Acredito que sim, Helena. Para mim, com certeza é. E juro que não planejei isso, nem procurei. Aconteceu simplesmente. A vida tem dessas coisas. Ela sorriu, cobrindo minha mão com a dela. Meu Joaquim era 10 anos mais velho que eu, e minha mãe quase teve um ataque quando anunciei que íamos nos casar. Dizia que ele era velho demais, que morreria e me deixaria sozinha. Ela fez uma pausa, olhando para a foto do falecido marido na parede. E no final, fiquei mesmo, mas tivemos 30 e 2 anos maravilhosos juntos. Não trocaria por nada. Aquela conversa selou uma nova amizade. Dona Helena se tornou minha aliada, defendendo-me quando alguém comentava sobre nosso relacionamento. Meu filho nunca foi tão feliz, ela dizia. E Dolores é a nora que toda sogra desejaria ter. Sabe cozinhar, é organizada, carinhosa e ainda me ajuda com meus remédios. Outubro chegou, trazendo consigo o Dia das Crianças e a data de entrega de nossa casa de bonecas especial ao hospital. Eduardo, já recuperado da crise nas costas, trabalhou dia e noite para compensar o tempo perdido. Eu o ajudava sempre que podia, entre meus compromissos na feira e no grupo da terceira idade. Finalmente, na véspera do Dia das Crianças, a casa de bonecas do hospital em miniatura estava pronta. Era uma obra-prima. 3 andares, com elevador funcional, salas de tratamento, quartos, uma pequena recepção e até uma minúscula capela. Cada detalhe tinha sido pensado para refletir o ambiente real, mas de forma alegre e acolhedora. A medalha de São José encontrou seu lugar no pequeno altar da capela, discretamente colocada como nosso presente especial, nossa bênção para as crianças que brincariam com aquela casa. No dia da entrega, recebemos uma surpresa maravilhosa. Márcia apareceu com a notícia de que Rodrigo estava na cidade e queria nos acompanhar ao hospital. Fiquei tão chocada que precisei me sentar. Rodrigo? Mesmo? Ele mudou de ideia? Márcia sorriu. Não completamente, mãe. Mas ele viu as fotos da casa de bonecas que mandei. Leu sobre o projeto no jornal local que está publicando online agora. E acho que percebeu que isso é real e importante para você. É um primeiro passo. Eduardo, sempre diplomático, sugeriu que Rodrigo nos encontrasse diretamente no hospital, para que tivesse tempo de se preparar para nos ver juntos. Foi uma decisão sábia. A entrega foi um evento emocionante. As crianças da ala oncológica que estavam bem o suficiente para participar foram reunidas na sala de recreação, onde instalamos a casa de bonecas em um lugar de destaque. Seus rostinhos, muitos pálidos e sem cabelo devido aos tratamentos, se iluminaram quando viram aquela pequena maravilha. Uma menininha em particular, Ana Luísa, de apenas 6 anos, ficou absolutamente encantada. É o nosso hospital! Ela exclamou, batendo palmas. Mas muito mais bonito e colorido! E onde você fica, Ana Luísa? Perguntou Eduardo, ajoelhando-se ao lado dela. Ela apontou para um dos quartos no segundo andar. Ali! É o meu quarto! Posso ver a janela do corredor. Eduardo, gentilmente, pegou a pequena boneca que tínhamos feito especialmente para ela, com um lenço na cabeça, como o que ela usava, e a colocou no quartinho.
Agora você está em casa. Ana Luísa o abraçou com força. E vi lágrimas nos olhos de todos os adultos presentes, incluindo os médicos e enfermeiras que nos acompanhavam. E, para minha surpresa, nos olhos de Rodrigo, que observava tudo de um canto da sala. Depois que as crianças começaram a brincar com a casa, Rodrigo se aproximou de nós. Houve um momento de tensão, mas então ele estendeu a mão para Eduardo. O trabalho que vocês fizeram é impressionante, ele disse, a voz um pouco rouca. Nunca vi nada igual. Obrigado, respondeu Eduardo, apertando sua mão. Mas foi um trabalho em equipe. Sua mãe tem um talento incrível para os detalhes. Rodrigo se virou para mim, e vi nele o menino que eu conhecia, não o homem duro das últimas semanas. Mãe, eu ainda não entendo completamente tudo isso, mas vendo o que vocês criaram juntos, o que estão fazendo por essas crianças, talvez eu tenha sido precipitado. Não consegui conter as lágrimas. Abracei meu filho, que por um momento ficou rígido, mas logo retribuiu o abraço. Obrigada por vir, filho. Significa muito para mim. Não era uma aceitação completa, mas era um começo. Rodrigo precisou partir logo depois. Tinha uma reunião em Belo Horizonte naquela tarde, mas prometeu voltar no fim de semana seguinte para conversarmos melhor. Quando estávamos saindo do hospital, Ana Luísa nos chamou. Ela segurava algo na mãozinha frágil. Tio Eduardo, tia Dolores, achei isso na casinha. É uma medalha de verdade? Era a medalha de São José. De alguma forma, ela tinha caído do altar da capela em miniatura. Eduardo se ajoelhou novamente ao lado dela. É sim, Ana Luísa. É uma medalha muito especial, de São José, que protege as casas e as famílias. Gostaríamos que ficasse com você. A mãe da menina, que estava ao lado, pareceu emocionada. Somos devotos de São José, ela explicou. Temos pedido muito a intercessão dele para a cura da Ana Luísa. Outra coincidência? Talvez. Ou talvez algo mais. O que importava era o sorriso no rosto daquela criança, enquanto segurava a pequena medalha dourada como se fosse um tesouro. No caminho de volta para casa, fomos silenciosos, ambos processando as emoções do dia, a alegria das crianças, a aproximação com Rodrigo, o episódio da medalha. Eduardo dirigia devagar pelas ruas de paralelepípedos, uma mão no volante, a outra segurando a minha. Foi um dia incrível, ele finalmente disse, quebrando o silêncio. Ver aquelas crianças felizes, seu filho dando o primeiro passo para nos aceitar. Parece que finalmente as coisas estão entrando nos eixos, não é? Assenti, sentindo uma esperança como há muito não sentia. Sim, parece que finalmente o universo está conspirando a nosso favor. Chegamos à minha casa no final da tarde, exaustos mas felizes. Eduardo tinha prometido jantar com a mãe naquela noite, então ficaria apenas para um café rápido. Enquanto eu preparava a bebida, ele ficou observando as casas de bonecas menores que ainda estavam em construção na mesa da sala. Sabe o que pensei hoje, Dolores? Que poderíamos fazer disso algo maior. Não apenas casas de bonecas para o hospital, mas talvez ensinar outras pessoas a fazer também. Criar uma oficina comunitária, onde jovens pudessem aprender marcenaria básica e senhoras como você pudessem ensinar os detalhes finos, a decoração. A ideia me animou imediatamente. Seria maravilhoso. Poderíamos usar o salão paroquial, talvez? Ou quem sabe a antiga escola rural que está fechada há anos, com voluntários, material doado. Exatamente. E assim, mais crianças seriam beneficiadas. Poderíamos expandir para outros hospitais da região, ou mesmo para escolas e orfanatos. Conversamos animadamente sobre o projeto, fazendo planos, imaginando possibilidades.
Era como se uma porta tivesse se aberto para um futuro que eu nem imaginava possível alguns meses atrás. Antes de partir, Eduardo me segurou pelos ombros, olhando-me nos olhos com uma intensidade que fez meu coração acelerar. Dolores Santana Oliveira, você mudou minha vida! Sabia disso? Você também mudou a minha, Eduardo, de maneiras que eu nem sabia serem possíveis na minha idade. Ele sorriu, daquele jeito que iluminava todo o rosto. Idade é só um número, meu amor. O que importa é como nos sentimos, o que construímos juntos, o amor que compartilhamos. Naquela noite, depois que Eduardo saiu, fiquei na varanda, observando o céu cheio de estrelas, sentindo uma tranquilidade profunda. As últimas semanas tinham sido intensas, com tantos altos e baixos, mas agora parecia que estávamos finalmente encontrando nosso caminho. Engano meu. A vida ainda tinha algumas surpresas guardadas para nós. Na semana seguinte, enquanto trabalhávamos em mais 2 casas de bonecas, Eduardo recebeu uma ligação que mudaria nossos planos. Era um antigo cliente de Belo Horizonte, dono de uma rede de hospitais infantis, que tinha ficado sabendo do nosso projeto através de um contato em comum. Ele queria encomendar 20 casas de bonecas, uma para cada unidade de sua rede. 20? Repete, atônita, quando Eduardo me contou. Mas como vamos fazer tantas? Só nós dois, levaria mais de um ano. Ele não tem pressa, Dolores. Podemos entregar aos poucos. E mais importante, ele vai pagar muito bem. O suficiente para financiarmos aquela oficina comunitária que conversamos, contratar ajudantes, comprar ferramentas e materiais de primeira. A proposta era tentadora, mas me deixou ansiosa. Já não éramos mais jovens bom. Eu, definitivamente não era. E um projeto desse tamanho significaria muito trabalho, muito estresse. Não sei, Eduardo. É uma grande responsabilidade. E se não conseguirmos manter o padrão de qualidade? E se sua coluna voltar a doer? E se... Ele colocou um dedo gentilmente sobre meus lábios. Ei, uma preocupação de cada vez. Não precisamos decidir agora. Vamos pensar, conversar mais, ver a viabilidade. Mas eu conhecia aquele brilho nos olhos dele. Eduardo já estava sonhando com as possibilidades, com a chance de expandir nosso pequeno projeto para algo maior, algo que pudesse realmente fazer a diferença na vida de muitas crianças. E talvez na vida econômica de Ribeirão das Flores também, se conseguíssemos estabelecer a oficina e contratar pessoas locais. Naquela noite, antes de dormir, escrevi uma lista de prós e contras, como sempre fazia quando precisava tomar uma decisão importante. A lista de contras era considerável. Muito trabalho, pressão de prazos, possíveis problemas de saúde, a idade, sim, coloquei isso claramente. A logística complicada. Mas a lista de prós tinha um item que pesava mais que todos os contras juntos. A chance de deixar um legado, de criar algo que continuaria muito depois que eu não estivesse mais aqui. Na manhã seguinte, quando Eduardo veio para trabalharmos nas casas, encontrou-me já totalmente empenhada em fazer esboços para novos modelos, calculando materiais, pensando em melhorias no processo de produção. Então decidimos? Ele perguntou com um sorriso, vendo minha animação. Sim, decidimos. Vamos fazer. Mas com algumas condições. Precisamos de ajuda, precisamos de um plano claro e precisamos cuidar da nossa saúde durante o processo. Nada de virar noites, nada de pular refeições, nada de ignorar dores nas costas. Sim, senhora. Ele bateu continência brincalhão e então me puxou para um abraço. Sabia que você toparia. Você tem o coração maior que essa cidade inteira. As semanas seguintes foram de planejamento intenso. Eduardo
formalizou o acordo com o empresário de Belo Horizonte, estabelecendo um cronograma de entregas ao longo de 18 meses. Começamos a procurar um espaço para a oficina, analisar custos, pensar em quem poderíamos chamar para ajudar. Foi nesse momento, quando tudo parecia estar se encaminhando, que Rodrigo cumpriu sua promessa e voltou para uma conversa mais longa. Ele veio num sábado à tarde, quando sabia que Eduardo estaria lá. Trazia uma pasta cheia de papéis e uma expressão séria que me deixou apreensiva. Mãe, Eduardo, ele começou, depois que nos sentamos na sala. Estive pensando muito nas últimas semanas. Sobre vocês, sobre esse projeto, sobre o futuro. Ainda não estou completamente confortável com tudo isso, vou ser honesto. Mas respeito a escolha da senhora, mãe, e vejo que é genuína. Fiz menção de falar, mas ele levantou a mão, pedindo para continuar. Ouvi sobre essa nova encomenda, esse projeto maior. E também sobre a ideia da oficina comunitária. Vim fazer uma proposta. Ele abriu a pasta e tirou alguns documentos. Sou engenheiro. Tenho contatos no setor de construção, conhecimento de gestão de projetos. Quero ajudar. Fiquei boquiaberta. Eduardo, ao meu lado, parecia igualmente surpreso. Ajudar como, exatamente? Eduardo perguntou, cauteloso. Com planejamento, logística, talvez algum investimento inicial. Posso usar meus contatos para conseguir materiais com desconto, ajudar a estabelecer um sistema de produção mais eficiente. E ele hesitou, olhando para mim. Tenho uma propriedade aqui perto. Aquele sítio que era do vovô. Está parado há anos. Poderia ser um bom lugar para a oficina. Não consegui conter as lágrimas. Era muito mais do que eu esperava. Não apenas Rodrigo estava aceitando meu relacionamento com Eduardo, mas oferecendo-se juntar a nós no projeto que tinha se tornado tão importante. Por quê? Perguntei, a voz embargada. Por que essa mudança, filho? Rodrigo desviou o olhar, visivelmente emocionado também. Depois daquele dia no hospital, não consegui parar de pensar nas crianças, na diferença que vocês estavam fazendo. E então, conversei com meu terapeuta. Ele admitiu, um pouco constrangido. Percebi que parte da minha resistência era medo de perder minha mãe para outro homem, como se fosse uma traição ao papai. Mas isso é bobagem, não é? O papai ia querer que a senhora fosse feliz. Levantei-me e abracei meu filho, com força. Eduardo ficou observando, respeitando nosso momento. Quando finalmente nos separamos, ele estendeu a mão para Rodrigo. Sua ajuda será muito bem-vinda. Temos a paixão e a habilidade, mas confesso que estamos um pouco perdidos na parte de gestão e escala. Assim, de forma inesperada, nossa pequena operação de casas de bonecas ganhou um novo membro, alguém que trazia exatamente as habilidades que nos faltavam. Rodrigo começou a vir a Ribeirão das Flores com mais frequência, geralmente aos fins de semana. Trazia planilhas, cronogramas, desenhos técnicos. Aos poucos, o que era apenas um sonho começou a tomar forma concreta. O sítio do meu pai-avô de Rodrigo era perfeito para o que precisávamos. Ficava a apenas 3 quilômetros da cidade. Tinha uma casa grande que poderia ser adaptada para a oficina e, eventualmente, para alojamento de aprendizes ou voluntários que viessem de fora. O terreno espaçoso permitiria até mesmo o cultivo de algumas espécies de madeira no futuro, tornando o projeto mais sustentável. Em novembro, fizemos uma pequena cerimônia de inauguração da Oficina Casas de Bonecas São José. O nome foi escolhido em homenagem à medalha que tinha nos dado tanta força. Padre Tomás veio abençoar o espaço. E, para minha surpresa, boa parte da cidade compareceu. Muitos traziam doações ferramentas velhas, mas em bom estado, retalhos de tecido,
pequenos móveis, que podiam ser desmontados para material, até mesmo dinheiro para o fundo da oficina. Dona Jurema, que tinha sido uma das primeiras a me confrontar sobre meu relacionamento com Eduardo, veio com um grupo de senhoras da Associação Católica. Queremos ajudar com os detalhes internos das casas, ela disse. Todas nós sabemos costurar, bordar, fazer crochê, podemos criar coisas lindas para as crianças. Fiquei emocionada com a mudança de atitude. Seria maravilhoso, Jurema. Precisamos de toda a ajuda possível. Ela baixou a voz, um pouco constrangida. E quero pedir desculpas, Dolores. Julguei sem conhecer. Falei o que não devia. Ver o que vocês criaram, o bem que estão fazendo, me mostrou como estava errada. O projeto começou a ganhar vida própria. Jovens da cidade vinham após a escola para aprender marcenaria básica com Eduardo. Senhoras apareciam com seus trabalhos manuais, criando miniaturas de tapetes, cortinas, colchas. Um grupo de artistas locais se ofereceu para pintar pequenos quadros para as paredes das casas de bonecas. Até mesmo, crianças participavam, ajudando com tarefas simples como lixar pedaços de madeira ou separar materiais por cor. Márcia, minha filha, passou a dar aulas de português e matemática básica no espaço, para jovens que tinham abandonado a escola precocemente, e agora viam na marcenaria uma chance de recomeçar. José Roberto, meu filho caçula que morava em São Paulo, criou um site para divulgar o projeto e arrecadar fundos. E Rodrigo vinha praticamente todos os fins de semana para coordenar a parte administrativa e logística. Era como se a pequena casa de bonecas que Eduardo e eu tínhamos começado a construir na minha varanda, meses atrás, tivesse crescido exponencialmente, tornando-se um projeto que unia toda a cidade. Dezembro chegou, trazendo as festas de fim de ano e uma surpresa que mudaria minha vida para sempre. Era a véspera de Natal e tínhamos organizado uma pequena celebração na oficina para todos os voluntários e suas famílias. A casa grande estava decorada com luzes. Tinha uma árvore enorme enfeitada com miniaturas de móveis e pequenos objetos feitos na oficina, e mesas repletas de quitutes tradicionais rabanada, bolo de frutas, panetone caseiro, pernil, farofa, arroz com passas, que muitos criticavam, mas todos comiam, tudo regado a vinho e refrescos. Eduardo tinha estado misteriosamente ausente durante parte da tarde, dizendo que precisava resolver algo na cidade. Quando chegou, já no início da festa, parecia nervoso, ajeitando a gravata que quase nunca usava, passando a mão repetidamente pelo cabelo bem penteado. A celebração transcorria animada. Todos estavam de bom humor, orgulhosos do que tínhamos realizado em tão pouco tempo. Já tínhamos entregue 5 casas de bonecas para a rede de hospitais em Belo Horizonte, além das que continuávamos produzindo para o hospital local. A oficina agora empregava formalmente 3 jovens da cidade, além de contar com dezenas de voluntários regulares. No meio da festa, Eduardo pediu a atenção de todos, batendo levemente numa taça com uma colher. O burburinho foi diminuindo até que a sala ficou em silêncio. Ele então caminhou até mim, pegou minha mão e, para meu completo espanto, ajoelhou-se. Dolores? Ele começou, a voz ligeiramente trêmula. Quando voltei para Ribeirão das Flores, depois de tantos anos fora, vim apenas para cuidar da minha mãe e talvez recomeçar meu trabalho como carpinteiro. Nunca imaginei que encontraria amor, propósito e tanta felicidade. Meu coração disparou e senti o sangue subir ao rosto. À minha volta, todos observavam em silêncio expectante. Nesses 8 meses juntos, construímos não apenas casas de bonecas,
mas um relacionamento baseado em respeito, admiração e amor verdadeiro. Construímos também um projeto que está transformando vidas, começando pelas nossas. Ele tirou do bolso uma pequena caixa de madeira, entalhada à mão, obviamente feita por ele, e a abriu, revelando um anel simples, mas elegante. Meu amor, minha inspiração, minha parceira, você me daria a honra de se tornar minha esposa? O silêncio na sala era absoluto. Todos prendiam a respiração, esperando minha resposta. Vi meus filhos, todos os três agora juntos, sorrindo em aprovação. Vi Dona Cida, minha amiga de tantos anos, enxugando uma lágrima. Vi Dona Helena, mãe de Eduardo, assentindo gentilmente, como se me desse sua bênção. Por um momento, pensei em Antônio, meu primeiro amor, pai dos meus filhos, companheiro de tantas décadas. Senti que ele também estaria assentindo, feliz por me ver encontrar amor novamente. Sim, respondi finalmente, minha voz mais firme do que esperava. Sim, Eduardo, eu aceito ser sua esposa. A sala explodiu em aplausos e vivas. Eduardo colocou o anel em meu dedo perfeito, como se tivesse sido feito para mim, e levantou-se para me beijar. Nosso primeiro beijo público, selando um compromisso que poucos meses atrás pareceria impossível. Fomos cercados por abraços, felicitações, lágrimas de alegria. Rodrigo, que tinha sido o mais resistente, foi um dos primeiros a abraçar Eduardo, dando-lhe as boas-vindas oficiais à família. Márcia e José Roberto também vieram nos abraçar, genuinamente felizes por nós. Mãe, acho que nunca te vi tão radiante, disse José Roberto, enquanto me abraçava. Eduardo é um cara de sorte. Não, meu filho, corrigi. A sortuda sou eu, por ter tido a chance de amar 2 vezes na vida e por ter filhos maravilhosos que me apoiam mesmo quando não entendem completamente minhas escolhas. A festa se transformou numa celebração de noivado, com mais brindas, mais comida, mais risadas. Alguém ligou o som e logo estávamos todos dançando, até mesmo Dona Helena, com seus 72 anos, arrastou o Padre Tomás para uma ciranda animada. Enquanto dançava com Eduardo, senti uma felicidade que não experimentava há muito tempo. Não era a mesma sensação de quando era jovem, apaixonada por Antônio. Era algo mais profundo, mais consciente, temperado pela sabedoria dos anos, pelas alegrias e dores vividas. Quando nos casamos? Perguntou Eduardo, enquanto rodávamos lentamente ao som de uma música romântica. Não precisamos ter pressa, respondi. Temos tempo. Ele sorriu, beijando minha testa. Temos todo o tempo do mundo. Mas a vida tinha outros planos. Janeiro chegou, com chuvas torrenciais que não eram comuns naquela época do ano. O rio que cortava a cidade, normalmente tão manso, começou a subir perigosamente. Em poucas horas, as áreas mais baixas já estavam alagadas. A Defesa Civil mobilizou voluntários para ajudar nas evacuações, e a escola municipal foi transformada em abrigo temporário. Nossa oficina, por ficar numa área mais elevada, estava segura. Rapidamente, transformamos o espaço em um centro de coleta e distribuição de doações. Eduardo coordenava grupos de homens que iam com barcos improvisados resgatar pessoas ilhadas. Eu e as outras senhoras organizávamos roupas, alimentos, preparávamos refeições quentes para quem chegava ensopado e assustado. Foi durante um desses resgates, no segundo dia da enchente, que aconteceu o acidente. Eduardo e mais 3 homens tinham ido até uma área particularmente afetada, onde várias famílias ainda esperavam para serem removidas. Na volta, com o barco sobrecarregado,
Eles foram surpreendidos pela correnteza forte em uma esquina. O barco virou. Duas crianças pequenas, que estavam sendo resgatadas, não sabiam nadar. Eduardo e outro homem mergulharam imediatamente para salvá-las. Conseguiram. Mas quando todos já estavam a salvo nas águas rasas, perceberam que Eduardo não tinha saído da água. Encontraram-no minutos depois, inconsciente, tendo batido a cabeça em algo durante o resgate. Foi levado às pressas para o hospital, enquanto eu recebia a notícia na oficina. Nunca me esquecerei daquele momento. Márcia veio me buscar de carro. Sua casa ficava em área alta, não afetada pelas enchentes. E durante todo o percurso até o hospital, rezei como nunca tinha rezado antes. Pedi a Deus, a Nossa Senhora, a São José, a todos os santos que conhecia, que não levassem Eduardo de mim. Não agora, não quando tínhamos encontrado tanta felicidade, construído tantos planos. No hospital, encontrei-o já estabilizado, mas ainda inconsciente. O médico, Dr. Mateus, era um jovem que tinha crescido em Ribeirão das Flores e retornado após sua especialização. Ele me explicou que Eduardo tinha sofrido um traumatismo craniano moderado. Estava com um edema cerebral, mas seus sinais vitais estavam bons. Agora é esperar, Dona Dolores, ele disse gentilmente. As próximas 48 horas serão críticas. Instalei-me ao lado da cama de Eduardo e ali fiquei, saindo apenas para ir ao banheiro ou quando as enfermeiras precisavam realizar algum procedimento. Dona Helena revezava comigo, assim como meus filhos. A cidade inteira parecia em vigília, enviando orações, mensagens de apoio, comida para nós que estávamos no hospital. No segundo dia, quando já começava a perder as esperanças, senti a mão de Eduardo apertar levemente a minha. Abri os olhos, tinha cochilado na cadeira ao lado da cama e vi que ele estava me olhando. Oi, ele disse simplesmente. A voz rouca e fraca. As lágrimas vieram instantaneamente. Oi, respondi, incapaz de dizer mais. Ele tentou sorrir, mas fez uma careta de dor. As crianças? Estão bem. Todos estão bem. Você é o herói da cidade. Não sou herói. Só fiz o que precisava ser feito. Na semana seguinte, enquanto Eduardo se recuperava no hospital, as águas começaram a baixar. A destruição era considerável, mas milagrosamente não houve mortes. A comunidade se uniu como nunca para reconstruir. Nossa oficina, agora oficialmente o Centro de Operações da Reconstrução, não parava. As casas de bonecas foram temporariamente esquecidas, enquanto todos se dedicavam a ajudar as famílias afetadas. Eduardo recebeu alta após 10 dias, ainda fraco, com recomendação de repouso absoluto, mas conhecendo-o como eu já conhecia, sabia que seria impossível mantê-lo longe da ação. Chegamos a um compromisso. Ele poderia coordenar os trabalhos da oficina, desde que ficasse sentado, não fizesse esforço físico e descansasse várias horas por dia. Durante sua recuperação, Eduardo ficou em minha casa. Dona Helena também veio, pois sua casa tinha sido afetada pela enchente. Foi uma experiência única, aquela convivência diária, como se fôssemos já uma família estabelecida há anos. Uma noite, enquanto jantávamos na varanda eu, Eduardo, Dona Helena e Márcia, que tinha vindo nos trazer um doce, Eduardo surpreendeu a todos com uma sugestão. Acho que deveríamos nos casar logo, ele disse, como se comentasse sobre o tempo. Talvez no próximo mês. Todos olharam para ele, surpresos com a pressa repentina. Por que a urgência? Perguntou Márcia, sempre direta. Vocês acabaram de ficar noivos. Eduardo colocou o garfo no prato, pensativo. A enchente,
O acidente. Me fizeram perceber como a vida é frágil, como tudo pode mudar em um instante. Não quero esperar. Quero aproveitar cada dia plenamente com Dolores como marido e mulher. Olhei para ele, sentindo um misto de emoções. Parte de mim queria tempo, fazer as coisas com calma. Outra parte entendia perfeitamente o que ele estava dizendo. Eu também tinha sentido aquele medo visceral de perder alguém amado de repente, sem aviso. Fevereiro seria um bom mês para um casamento, disse Dona Helena, surpreendendo a todos. As chuvas já terão passado, a cidade estará mais recuperada e ainda é verão, bom para uma festa. Márcia olhou para mim, esperando minha reação. Mãe, o que você acha? É muito cedo? Pensei por um momento, olhando para Eduardo, para sua expressão esperançosa mas respeitosa, pronta para aceitar minha decisão, fosse qual fosse. Fevereiro parece perfeito, respondi finalmente. Dia 14, Dia dos Namorados. Seria apropriado, não acham? O sorriso de Eduardo iluminou a noite. Extremamente apropriado. Assim, em meio à reconstrução da cidade após a enchente, começamos também os preparativos para nosso casamento. Seria algo simples, na igreja de São Benedito, seguido de uma pequena recepção no salão paroquial. Ou, pelo menos, esse era o plano inicial. Mas Ribeirão das Flores tinha outros planos para nós. Quando a notícia se espalhou, e em cidade pequena, as notícias se espalham na velocidade da luz, as pessoas começaram a aparecer, oferecendo ajuda. Dona Jurema e a Associação das Senhoras Católicas queriam cuidar da decoração da igreja. O seu Celestino, dono da padaria, insistiu em fazer o bolo como presente. A banda da cidade se ofereceu para tocar na festa. Os jovens da oficina queriam construir algo especial como presente. Acabou sendo uma miniatura perfeita da minha casa, onde tudo começou. O que seria uma cerimônia simples foi se transformando, aos poucos, em um evento comunitário. As mesmas pessoas que meses atrás cochichavam e desaprovavam agora pareciam determinadas a fazer do nosso casamento a celebração do século. Isso é muito estranho. Comentei com Dona Cida, enquanto provava o vestido que uma costureira local tinha feito especialmente para mim, azul claro, elegante, apropriado para uma noiva da minha idade. Há menos de um ano, essas mesmas pessoas me criticavam. Diziam que eu estava louca, que era inapropriado. Dona Cida sorriu, ajustando a gola do vestido. As pessoas mudam, Dolores. Vocês dois mostraram a todos o poder do amor verdadeiro, não com palavras, mas com ações, com trabalho duro, com generosidade, com a coragem de seguir seus corações apesar da desaprovação. Como não admirar isso? E a enchente também ajudou. Acrescentei, ver Eduardo arriscar a vida para salvar crianças. Sim, isso também. Nada como uma crise para mostrar o verdadeiro caráter de uma pessoa. Na semana antes do casamento, recebi uma visita inesperada. Rodrigo veio acompanhado de uma moça jovem, bonita, que me apresentou como Cristina, sua namorada. Namorada? Perguntei, surpresa. Rodrigo estava solteiro há anos, desde um divórcio difícil. Há quanto tempo estão juntos? 3 meses, ele respondeu, um pouco constrangido. Nos conhecemos em Belo Horizonte, num evento de engenharia. Ela é arquiteta. Cristina sorriu timidamente. Seu filho falava tanto da mãe que estava se casando novamente, da coragem que a senhora teve de seguir seu coração. Fiquei curiosa para conhecê-la. E Cristina vai me acompanhar no casamento, mãe, se a senhora não se importar. Claro que não me importo. Estou feliz por você, filho. Muito feliz. Depois que saíram, fiquei pensando
em como a vida dá voltas curiosas. Meu relacionamento com Eduardo, que tinha causado tanta resistência inicial em Rodrigo, agora parecia tê-lo inspirado a abrir seu próprio coração novamente. Finalmente, chegou o grande dia. Acordei cedo, com os primeiros raios de sol entrando pela janela. Fiquei um tempo deitada, repassando mentalmente o caminho que tinha me trazido até ali. Pensei em Antônio, em nossos 43 anos juntos, nos filhos que criamos, nas alegrias e tristezas compartilhadas. Pensei em como me senti perdida quando ele partiu e em como, lentamente, tinha reconstruído minha vida. E então pensei em Eduardo, no amor inesperado que tinha florescido entre nós, na nova vida que estávamos prestes a começar juntos. Não havia conflito, não havia culpa. Eram dois amores diferentes, em momentos diferentes da minha vida. Ambos verdadeiros, ambos profundos, ambos bênçãos pelas quais só podia ser grata.